oportunidade. Nós agradecemos aos visitantes dessa noite. O irmão Carlos, que já é de casa, né? Irmão Carlos, né? Irmão Edson. E também tem Amanda. Seja bem-vinda, viu? Que todos possam se sentir abraçados e acolhidos por nós. Amém? Boa noite, igreja. Graças a Deus. Estão felizes de estar aqui? Amém, amém. Não tem lugar melhor para se estar do que na casa do nosso Deus. Amém? É com muita alegria, como a irmã Carla já frisou bem, que a gente recebe os nossos visitantes. Sinta-se abraçado por cada um de nós. O Carlos já é de casa, o Edson, sinta-se abraçado. A Amanda é sobrinha da nossa irmã Rosana. Que Deus te abençoe, minha irmã, sinta-se abraçado por essa igreja, amém? Lembrando os avisos da semana, quarta-feira nós temos culto de doutrina aqui na nossa amada igreja. Se faça presente, é um momento muito bom, a igreja se reúne, a gente ora uns pelos outros também e aprende um pouco mais da palavra de Deus. E domingo temos escola bíblica dominical, pela manhã, de 8 às 10, e à noite este culto que estamos realizando, o nosso culto de adoração. Desde já agradeço a direção de culto, a glória do Senhor, uma bênção mesmo. Irmãos, ore por esse grupo que se disponibiliza para estar fazendo a direção de culto. Carla, Sabrina, o Tiago, o Pedro, o Márcio que tem ajudado, a Márcia, a Diene. Ore por eles. É um grupo perseguido. Você não sabe como. As barreiras, aparecem dificuldades, cordas de violão quebra, o tempo atrapalha. Todos eles têm uma função fora daqui. Todos eles são voluntários. Necessitam das nossas orações. Amém? Pois vamos estar lembrando deles em nossas orações. Irmãos, abra sua Bíblia lá na carta de 1 Pedro, capítulo 2. A gente tem feito uma exposição aqui em Pedro. Pretendo estar expondo todo o livro. Pretendo estar expondo todo o livro, mas sempre com uma dinâmica diferente, com um tema em mente diferente, com um aprendizado que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus através desse livro. Convido você, a gente está lendo 1 Pedro, vamos ler o capítulo 1, capítulo 2, do 1 ao 9. Amém? A gente fez essa mesma leitura domingo passado, mas hoje eu quero estar fazendo uma aplicação em um único versículo. Então, para a gente ganhar tempo, vamos fazer a nossa leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação, se é que você já tenha experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nele crê não será envergonhado. Portanto, para vocês que creem,
esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o qual também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, diante de nós, ó Deus, está aberta a tua santa palavra. Nos revela ela, Deus, nos mostra a tua vontade através dela. Usa, ó Deus, a mim, na medida da tua vontade, que não venha ser eu, ó Pai, mas sim o Espírito Santo de Deus que habita em mim. E que a tua igreja, a tua pequenina, receba, Pai. Receba o aprendizado, a correção, o crescimento, para a edificação da tua santa casa, a edificação de nossas vidas diante de ti. É o que eu te peço em teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, a primeira ocasião em que foi mencionado o nome igreja foi pelo próprio Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 18, o próprio Jesus comparou a um edifício, quando ele disse: edificarei a minha igreja. Os cristãos são pedras vivas desse edifício. Cada vez que alguém crê em Cristo, é outra pedra, é extraída de uma pedreira de pecados e cimentada pela graça no edifício de Deus. Eu falei sobre isso domingo passado. Para nós, a igreja aqui na terra, ela é preciosa, ou tem que ser preciosa, porque é a casa de Deus, é edifício de Deus. A igreja somos nós. A igreja somos nós. Um exemplo disso está aqui o irmão Luiz. Semana nós tomamos um susto grande através da vida dele. E toda a igreja balançou e orou a Deus. Fiquei extremamente feliz quando eu vi o irmão Luiz chegando, quando eu falei com a irmã Fran mais cedo que ele estava bem. Nós somos a igreja, pedras dessa construção. Mas para os descrentes, a igreja parece um monte de entulho e ruínas. Assim também somos nós. Antes de conhecermos a Deus, somos ruínas, cheios de pecados, trapos de imundícia. Mas Deus, Ele vê a estrutura em uma totalidade maior. É muito fácil chegarmos aqui e ver como essa igreja está hoje. Estou falando em termos de uma construção física. Mas Deus, Ele vê o alicerce. Ele vê aquilo que está enterrado. Por mais que nós achemos que não temos solução, Deus, Ele vê o além. Ele vê uma totalidade maior. Ele usa algo que vê por dentro. À medida que a sua palavra cresce em nossa vida, passaremos a olhar para nós mesmos e entender que somos morada e templo do Espírito Santo. Que grande privilégio é fazer parte da igreja de Cristo, a habitação de Deus no Espírito. Pedro, ele escreveu esta carta aos cristãos de 5 províncias, e no entanto ele afirmou que todos eles pertenciam a uma só casa espiritual, a Cristo Jesus.
Na ABC nós somos várias igrejas, mas o nosso foco é Cristo. Somos edifício de Cristo, casa espiritual de Deus. Insistir em uma unidade no meio do povo de Deus. Se existe uma unidade no meio do povo de Deus, essa unidade é vista em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Todos os demais grupos congregacionais locais são orientadas por esses que nos guia a uma vida de santidade, a uma vida pura, a uma vida plena. Pertencemos uns aos outros porque pertencemos a Cristo. Temos o zelo uns pelos outros porque olhamos para Cristo. Somos amigos e aprendemos a amar porque Cristo nos amou primeiro. A Ele a glória sempre a Ele. Isso não significa que as distinções doutrinárias, denominações são erradas. Não, pois cada igreja local deve ser plenamente persuadida pelo Espírito a sua maneira doutrinária. Nós somos batistas, tem outras igrejas bíblicas, tem outras regulares, tem outras pentecostais, mas nós somos persuadidos a olhar para Cristo. Se você é de uma igreja, ou que você frequentou uma igreja, ou frequenta uma igreja que não te mostra Cristo, é porque ela não é cristocêntrica. O grande motivo de estarmos aqui hoje é por causa de Cristo. Mas significa que não se deve permitir que as diferenças destruam a unidade espiritual que existe em nós, que é Cristo. Essa unidade só é capaz por causa de Cristo. Ele foi o único que se levantou e deu a vida dele para que eu e você tivéssemos vida. Éramos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e a morte de Cristo, a morte de um inocente, nos trouxe vida. Não ache que você vive aleatoriamente, sem ter um foco. Não. O Senhor te fez e te deu vida para que você adorasse somente a Ele. Edifício de Deus somos nós. Edifício construído por Ele. É preciso ser maduro o suficiente para discordar em qualquer sentido disso tudo, sem sequer perceber que é Ele que nos guia. É através do ar, das plantas que observamos a ação de Deus em um todo. Ele construiu tudo isso. Ele nos fez e nos deu a vida pelo sopro. Agora, temos que querer ter essa vida de obediência, de fidelidade para com Ele. Ele não vai querer o ser que Ele fez, que Ele formou, desobedecendo. É por isso que tem acontecido tantas mortes. Irmãos, há uma diferença imensa de você morrer na presença de Deus e você morrer sem conhecer a Deus. Quando você morre, quando o Senhor te chama, Ele te chama para uma eternidade. Quando tu é chamado sem Deus, é para um julgamento, uma eternidade horrível. Eu choro e me entristeço quando eu vejo jovens morrendo sem Deus, por desobedecer. Temos que ter uma vida construída nos alicerces de Cristo. Lembro-me de uma ilustração que um empreendedor, um construtor de casas, ele levantava-se cedo para construir uma casa,
e com isso conseguiu montar uma equipe de trabalho. Estava construindo a casa estava no segundo andar, quando tudo começou a dar errado, pois as tábuas de concreto, as pedras de concreto que chegavam, não se encaixavam uma na outra, e ele a equipe toda já estava ficando sem sentido, porque não se encaixava de maneira nenhuma, não encaixava uma na outra. Aí eles descobriram que o motivo era porque estavam trabalhando com duas plantas diferentes. Então descartaram uma planta e voltaram a construir, e tudo ficou perfeito, lindo, e a casa ficou perfeita, a estrutura ficou perfeita. Muitas vezes os cristãos atrapalham a edificação da igreja porque seguem as plantas erradas. Muitas vezes a tua vida não está dando certo porque está construindo a tua vida em uma planta errada. A planta que o Senhor tem para ti é uma planta que tu se torne um verdadeiro adorador, um servo de Deus. Como Davi, o seu salmo diz, ele procura entre nós o seu adorador. Muitas vezes, nessa sociedade corrupta, estamos construindo um alicerce em uma planta errada. Quando Salomão construiu o templo, os trabalhadores seguiam as plantas corretas. Tudo, com todo cuidado do mundo, com todo zelo, foi encaixando com perfeição no seu lugar devido. Lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 7 diz assim: edifica-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu naquela casa quando ela foi edificada. Quando tu segue a planta e os planos de Deus para a tua vida, nada vai ser usado para te bater, para te ferir, ferro nenhum vai ser usado contra ti, porque tu vai se encaixar no alicerce que Deus determinou para a tua vida. Tu não vai precisar de um auxílio de nada, porque o teu construtor é Cristo Jesus, e Ele é perfeito, Ele é a perfeição viva. Tu não vai precisar de mais nada. Muitas vezes a vida necessariamente tomando rumos errados nos leva para as circunstâncias, buracos que muitas vezes não conseguimos mais sair, porque estamos seguindo uma planta errada. Eu não sei como está a tua vida hoje, eu não sei como está a tua planta hoje, mas a planta que o Senhor tem para ti é uma planta que tu se torna um verdadeiro adorador. E essa planta, Ele nos diz que em meio a tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se todos nós seguimos as plantas que Deus apresenta em sua palavra, poderemos trabalhar juntos sem discórdia e edificar a sua igreja para a glória do Senhor. As igrejas estão ficando vazias porque tem muitas pessoas seguindo a planta errada, indo por qualquer vento de doutrina, acreditando que a vida só é aqui, querendo viver oba-oba, festas, farras, e tudo isso vai passar. A planta que o Senhor tem para aqueles que querem o adorar é uma eternidade para com Ele, uma eternidade sólida, uma vida plena, porque somos pedras preparadas de maneira única para o louvor a Deus em sua igreja, para o louvor da sua glória. Com esse pensamento que eu estou trabalhando um pouco essa noite,
no verso 9. Observe no verso 9 aqui da carta de 1 Pedro, capítulo 2, quando diz que nós somos, você, porém, é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos sacerdotes do mesmo templo. Somos sacerdote santo, sacerdócio real. Isso corresponde ao sacerdócio celestial de Cristo, pois Ele é Rei e sacerdote. Pertencemos a Ele. Temos um dono que nos ama. Muitas vezes encaramos essa questão de termos um dono até quem manda ele não. Eu me mando. Até entre casal, né? Quando a mulher dá uma hora, o cara fica. Ela tá achando que manda em mim. Aí o cara vem mandar dinheiro e quer mandar em mim, viu, Maurício? Aí eu fico assim meio estranho. Eu me lembro que eu não mando em mim mesmo. Eu sou propriedade de Deus. É Ele que manda em mim. É Ele que tem que governar a minha vida. Não foi Ele que me fez. Então, quando eu sou tão desobediente, no Antigo Testamento, nem o rei de Israel podia servir como sacerdote. O único rei que tentou foi julgado por Deus. O trono celestial é de Cristo. É o trono da graça, do qual podemos obter pela fé o que necessitamos a fim de vivermos para o Senhor e lhe servir. Esse é o privilégio dado a nós, pelo amor a Deus, por amor a Cristo a nós. O nosso dono, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele deu a sua vida por nós. Daí você tira o tamanho do seu amor. Ele morreu por nós. Ele, sendo o autor da vida, pecado nenhum havia sobre ele. Ele se fez pecador por amor a mim e a você. Muitas vezes eu me olho no espelho, Pai, porque eu mereço isso. Teu imenso amor. Mas nós não merecemos. É porque Ele é tão grande em misericórdia que Ele olha para o trapo de imundícia que somos nós e vê o além. Ele vê mais. Ele vê mais. E o que é que cabe a nós fazer como sacerdotes de Deus? Eis-me aqui, Senhor, para te servir, tentar te amar um pouco do tamanho que tu me ama, e que nunca vamos chegar a isso. Nunca, igreja. Nunca. É por isso que Ele nos amou. Nós somos pecadores imundos. No tempo do Antigo Testamento, o povo de Deus possuía um sacerdote, mas agora ele exerce a função de sacerdócio, porque Cristo nos deu esse privilégio. Todo cristão tem o privilégio de entrar na presença de Deus, entrar aqui no seu santuário. Ninguém se chega a Deus por meio de alguma pessoa aqui na terra, mas pelo único mediador. Ninguém nos leva a Deus. O único mediador é Cristo Jesus. Ele é o único. Não imagine que as tuas doações, não imagine que tu ajudar uma senhora a atravessar uma rua, tu fazer uma cesta básica e dar um necessitado, vai te fazer chegar a Deus que não vai. O único mediador é Cristo Jesus. Ele é o único mediador. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, acompanhe comigo, igreja, verso 5.
1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, nos diz assim: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. O que isso quer dizer? Que em todo tempo temos que deixar bem claro que Cristo nos resgatou. Irmãos, essa ideia de resgate não é uma ideia que tu estava ali ao léu e alguém te chamou, não. Nós chamamos o resgate quando uma pessoa está precisando de um socorro. Se tu está debaixo de um carro, o carro virou, capotou por cima de ti, tu não vai ter força para empurrar ele. Então nós chamamos o quê? O resgate. Se tu caiu de dentro de um buraco, de um abismo, e não consegue mais subir, tu vai chamar quem? O resgate, alguém que vai jogar uma corda para te puxar. Pois foi isso que Cristo fez por nós. Foi isso que Ele fez por nós e quer fazer com cada um de nós aqui essa noite. Ele quer te resgatar. Tu estás necessitando, tu estás no buraco e Ele quer te resgatar. Essa é a ideia aqui do resgate. Se deu em resgate. Ele foi aquele que pulou para te buscar. Não tem quanto mais está agitado. Aí você olha para uma pessoa morrendo afogada, não tem que ter coragem de pular. Eu no passado eu era um excelente nadador, hoje mais não, mais gordinho. Mas no passado eu não tinha coragem. Aí o Senhor te viu morrendo afogado, no lamaçal do pecado, e Ele pulou e te resgatou. Só que nesse resgate Ele conseguiu pegar aquela pessoa que estava morrendo afogada e colocar no margem do mar, na areia. Mas a onda veio e virou ele novamente e ele não conseguiu se salvar. E ele morreu por causa de ti. Essa é a ideia. Ele morreu porque Ele te salvou. Essa é a ideia. Ele te salvou porque Ele te amou. Ele te ama. Talvez aquele que estava vivo na glória intercedendo por nós, é possível ministrar como sacerdote, entender que temos um dono que Ele ministra por nós, Ele zela por nós. Isso significa que a nossa vida deve ser vivida como se fôssemos sacerdote em um templo. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes só nos lembramos que somos crentes, ou só lembramos do que Cristo fez por nós quando estamos aqui dentro da igreja. E temos que ter essa vida de santidade aqui e lá fora. Então muitas vezes temos que viver como se fossem sacerdotes em tempo integral. Sem dúvida é um grande privilégio servir como sacerdote. As únicas pessoas em Israel que poderiam servir junto ao altar, entrar no santuário do tabernáculo, do templo, eram os membros da tribo de Levi, consagrados para o serviço de Deus. Meus irmãos, nós, se não fôssemos Cristo em nossa vida, não era nem para nós entrarmos aqui. Ainda mais nos apresentarmos a Deus em oração. Senhor, recebe o meu clamor, recebe a minha oração. Mas pela graça de Deus em nossa vida, hoje nós temos livre acesso e negligenciamos. Muitas vezes negligenciamos a nossa presença aqui para nos reunir para adorar a Deus. Cada sacerdote, cada levita realizava um ministério diferente e, no entanto, estavam todos sob a autoridade do mesmo sumo sacerdote, servindo juntos para a glória de Deus.
Não importa, irmãos, qual seja a tua função aqui na tua igreja, o papel principal de cada um de nós é servir a Deus. Não importa. Como sacerdotes de Deus hoje, é preciso trabalhar juntos, seguindo as orientações do grande sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E a orientação dele para a nossa vida é que nós venhamos ter uma vida plena de santidade para com Ele e de adoração. A cada ministério que realizamos é para a sua glória. Cada serviço que nós realizamos é para Deus, não é para o homem. Pedro, ele menciona especialmente o privilégio da oferta dos sacrifícios espirituais. Os cristãos de hoje não oferecem sacrifício de animais como fazia no Antigo Testamento, mas temos os nossos sacrifícios a apresentar a Deus. Devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, oferecer o nosso tempo, Ele como oferta, oferecer a nossa vida, o nosso culto, a nossa adoração, o nosso serviço a Deus, porque somos propriedades exclusiva dele. E aqui eu faço uma única aplicação. No verso 9 do capítulo 2, Pedro nos diz assim: você, porém, são geração eleita, a graça de Deus, não por escolha humana. Nós somos uma geração eleita, não porque nós escolhemos ser, mas é porque o nosso Deus nos escolheu. Essa é a aplicação aqui. Não ache que é mérito seu, não é mérito meu ser pastor. Não. Muitos sabem aqui que eu nem queria, mas Deus me escolheu. Mas antes de eu ser pastor, Ele me escolheu com uma propriedade, do jeito que escolheu você. Sabe qual foi? De servir. Ele nos escolheu para servir a Ele. A explicação final do motivo por que algumas pessoas chegam à fé e outras não, é porque Deus escolheu, elegeu alguns para serem seu povo, propriedade exclusiva dele. Portanto, ninguém pode se vangloriar de ter sido incluído na graça de Deus. Não podemos. Foi escolha dele. Pedro vê a igreja como um novo Israel, pois toma aquilo que é dito sobre Israel lá em Êxodo 19 e aplica à igreja. Ela é um sacerdócio real e nação de Deus somos nós. Não é por escolha tua. Muitas vezes nós achamos, eu até já disse isso algumas vezes, que quando o pastor faz o apelo, tem alguém para aceitar Jesus nessa noite. Aí muitas vezes nós achamos que a escolha é nossa. Eu quero. Não. É Deus que te escolheu primeiro. Ele fala ao teu coração através da palavra. Ele começa a falar ao teu coração no primeiro louvor, na tua subida ali naquela porta. Quando tu passa dali, Ele já começa a quebrantar o teu coração duro. Ele já começa a mostrar para ti que tu necessita dele. É assim, foi assim comigo, foi assim com você. Não é mérito nosso. Ele nos escolheu para sermos essa geração eleita, diferente do mundo. Como escolhas de Deus, os cristãos devem proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas e os levou para a sua maravilhosa luz. Ele te chama essa noite para tu ter esse encontro com Ele e se colocar como essa geração eleita, sacerdote santo, povo de propriedade exclusiva de Deus.
E aqui nós concluímos. Finalmente, para encerrar, encontramos palavras como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que proclama as virtudes dessa palavra. Irmãos, essa palavra que proclamartes é uma palavra incomum, que não é encontrada em nenhuma outra passagem do Novo Testamento. Ela só é encontrada aqui em Pedro. Proclamartes, porque significa declarar publicamente, tornar conhecido algo que antes não era conhecido. Virtudes, excelências, méritos, qualidades de um povo de Deus, algo presente naqueles que reconhecem Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Pois essa palavrazinha que proclamates é aquilo que tu clama e diz: eu sou de Cristo Jesus. Proclame para o mundo, proclame para a tua vida que tu és de Cristo, que Ele te fez, que tu é propriedade exclusiva dEle. E Israel, temporariamente, ele perdeu esse privilégio de ser um povo exclusivo de Deus, por causa da incredulidade, até eles reconhecerem e aceitarem o futuro, a vinda do Messias em um futuro, por parte de Israel. Deus substituiu a nação pela igreja, que somos nós, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos nós. Diga comigo, igreja: eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu tenho esse privilégio porque eu reconheci o que Cristo fez por mim. Amém. Peço à igreja que fique em oração, e aqueles que nos visitam esta noite, se entendeu a palavra de Deus, compreendeu que tu és chamado para se fazer parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, e quer se achegar a Deus, dê um sinal para que a igreja possa estar orando por ti. Não sei como está a tua vida hoje, mas Deus, Ele te amou primeiro. Se tu quer se reconciliar com Deus, dê um sinal também com a tua mão, para que a igreja possa estar orando por ti, e tu possa novamente estar escrevendo o teu nome no livro da vida, e tendo o privilégio de dizer que é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Tem alguém essa noite? Amém? Que Deus te conceda uma nova oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, amado Pai, Deus de graça, Deus de poder, muito obrigado, ó Deus, pela administração da Tua palavra, por compreender, Senhor, a Tua palavra em nossa vida, por entender, ó Pai, o que Tu requer de cada um de nós. Pai, eu te suplico, ó Deus, que eu possa reconhecer sempre em minha vida, e a Tua igreja também, que Tu é propriedade exclusiva em nossa vida, porque nós somos propriedade exclusiva Tua. Pai, nos ensina, ó Deus, a amar uns aos outros, assim como Tu nos amou primeiro. Nos leva para os nossos lares em paz, nos dá uma semana de paz e tranquilidade, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, amém. Irmãos, a irmã Dilene quer uma palavrinha com as mulheres.